Olavo, você já, em vários artigos, defendeu a questão da liberdade e por várias vezes também participou de debates, seja através dos seus artigos ou pelas redes sociais, em que você criticava uma determinada concepção de liberdade. Eu queria te perguntar, até para que você esclarecesse essa sua concepção e que permitisse que se fosse feita uma crítica, fosse feita com aquilo que você exatamente pensa. O que eu queria te perguntar qual é a sua concepção de liberdade e quais são os elementos e autores que você poderia sugerir que defendem essa concepção e poderiam ser objeto de estudos pelos defensores e simpatizantes das ideias da liberdade? Olha, eu não conheço ninguém que tenha analisado o problema da liberdade sob o ângulo que eu examinei. E eu examinei da seguinte maneira. A liberdade é uma possibilidade concreta de ação não entravada por obstáculos externos. A quem que se aplica esse conceito? Só pode ser ao indivíduo humano concreto. Porque se você falar, por exemplo, no regime totalitário, a polícia política tem total liberdade. Ela faz o que quiser e não é entravada. Se você aplicar o regime de liberdade, até o conceito de liberdade, até mesmo uma empresa, a empresa terá o direito de fazer o que ela quiser, inclusive de pagar o salário de fome a seus empregados. Então, o conceito de liberdade só pode se aplicar ao indivíduo humano. Só faz sentido você dizer isso. Tá certo? Então, liberdade só faz sentido se é a liberdade concreta do indivíduo humano. Né? Ora, como ela só se aplica ao regime, ao indivíduo humano, então, por isto mesmo, ela não pode ser um princípio estruturador da sociedade em geral. Ela é um resultado que se obtém na esfera dos indivíduos humanos. Ou seja, dada uma determinada ordem social, essa ordem social ela cria e defende uma certa área de liberdade para os indivíduos humanos, ou ao contrário, ela a estrangula e destrói. Então você vê que a liberdade ela não é um princípio estruturador. Ela é o resultado de uma ordem já existente. E essa ordem existente ela tem que se basear em outros princípios que não são a liberdade, mas que assegurem a liberdade. A liberdade não é um resultado e não um princípio. Ela é um efeito e não uma causa. E quais seriam esses elementos que permitem o florescimento da liberdade, Olavo, nessa sua concepção? São infinitas. Essa é outra dificuldade com o conceito de liberdade. Os elementos que favorecem ou desfavorecem a liberdade são infinitamente variáveis de acordo com o contexto cultural, econômico, local, etc, etc, etc. Não dá para você definir isso genericamente. Vai depender de cada sociedade e dos agentes de que você dispõe para construir e preservar essa ordem social. Né? Então, por exemplo, os elementos que se opõem à liberdade em cada caso também são imensamente variados. Você pode ter, por exemplo, um fator religioso, como você tem em todo o mundo islâmico, tá certo? Onde todo mundo é obrigado a seguir uma série de normas, né? Dizem que o Islã só tem 5 pilares, mas não é verdade, porque depois de você aprender os 5 pilares, você tem que aprender 40 mil regras, e isso nunca acaba, tá certo? Então, no caso, tem um elemento religioso que se opõe, vamos dizer, à liberdade individual. Mas em outros casos, você tem um elemento antirreligioso, tá certo? Então, não tem como você discutir a coisa genericamente. Quer dizer, em cada caso, também existe uma diferença entre o tipo e a quantidade de liberdade que as pessoas reivindicam, né? Isso em cada cultura. Também isso é diferente. Quer dizer, não faz sentido você me dar uma liberdade que para mim não tem importância nenhuma. Você está entendendo? Quer dizer, você tem que ser livre naqueles pontos, você tem que escolher, não somente você ter a liberdade, mas ter a liberdade de escolher em que você quer ter e exercer a sua liberdade e qual é a hierarquia dos valores a ser preservados por essa liberdade. Eu não sei se você conhece, já leu, Olavo, teve interesse disso, a concepção de liberdade negativa da Isaiah Berlin, que me pareceu muito essa concepção de liberdade que você também trabalha. Sim, se aproxima, né, bastante disso. Mas, de qualquer modo, você vai concordar comigo o seguinte: a liberdade é indefinível porque ela é a liberdade do indivíduo. E se ela estiver definida, ela já não é mais individual. Não é isso? Se você cria uma ideia imaginária de liberdade, você permite também que isso seja apropriada por um Estado ou um governo que vai trabalhar no sentido de anti-liberdade. Claro, por isso mesmo que não se trata de a gente defender
abstrata e genericamente um suposto princípio chamado liberdade. Mas trata-se de assegurar, vamos dizer, para cada indivíduo, para cada personalidade, para cada grupo social, o exercício mínimo daquela liberdade que lhe interessa e que ele está reivindicando. Você está entendendo? Por exemplo, hoje em dia o pessoal fala muito, vamos dizer, de liberdade sexual. A liberdade sexual ela é limitada por sua própria natureza. Ela não pode ser exercida além de um certo limite por um indivíduo, porque vai passar em cima da liberdade dos outros. Esse tipo de liberdade é ainda mais individual, acho que do que os demais, né? Altamente problemática. Tá entendendo? E o pessoal fala disso como se fosse uma coisa óbvia. Não é isso? Queremos a liberdade sexual. Eu falei, mas a liberdade sexual de quem? Então, por exemplo, muita gente acha que a liberdade sexual implica o direito ao aborto. Então, a sua liberdade de você transar quem você quiser implica a supressão da liberdade do outro de nascer e viver. Já cria um problema aí, não crê? Onde entra essa noção de liberdade? A noção de liberdade ela tem que ser tratada, vamos dizer, com sensibilidade, tá certo? E não com espírito abstratista. E sempre na esfera do indivíduo, né? Sempre na esfera do indivíduo e com uma compreensão enorme das diferenças individuais. E nesse sentido, você vê que a coisa mais óbvia do mundo é que ninguém assegurou tanta liberdade para as pessoas quanto as democracias capitalistas modernas. Porém, como a noção de liberdade é problemática em si, de qualquer liberdade que um determinado grupo conquiste, pisa em cima da liberdade dos outros. É sempre assim. E, vamos dizer, a administração dessas várias liberdades, desses vários conflitos, o que é? Não é liberdade, é a ordem social. Quer dizer, cabe à ordem social preservar e administrar, né, as várias liberdades conforme as reivindicações individuais ou grupais. Ninguém tem conseguido fazer isso de melhor maneira que as democracias ocidentais, mas eu acho que elas já estão chegando no seu limite nesse ponto. Talvez seja porque essa esfera, ou essa ordem social, ela foi aos poucos sendo assumida e até concedida aos governos, em vez de ficar na esfera da sociedade? Eu acho que, vamos dizer, quando você cria uma ordem política que assegura alguma liberdade, é porque as pessoas que estão envolvidas nesse projeto já exerciam essa liberdade antes, já sabiam o que era. Não se trata de você criar uma ordem social que vai assegurar a liberdade. Não. Existe uma liberdade que as pessoas já estão exercendo, tá certo? E de alguma maneira elas conseguem infiltrar ou infundir isso dentro, vamos dizer, da instituição política que elas estão criando naquele momento. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Quer dizer, aqui o pessoal que veio para cá, os pioneiros, né? Eles estavam acostumados com uma dose de liberdade tal que muitos deles não acreditavam nem que era preciso um governo. Os Estados Unidos foram sendo criados na base de comunidades totalmente independentes. Porém, você vê, eles tinham essa liberdade política, liberdade econômica, eles não queriam um governo em cima deles. Porém, do ponto de vista moral, eram extremamente disciplinados e repressivos. Tá certo? Precisava ter uma coisa para ter a outra. Quer dizer, não dá para você ter as duas liberdades ao mesmo tempo. Por exemplo, se você quer ter liberdade sexual, sim, você vai ter liberdade sexual, mas vai ter um governo tirânico em cima. E você quer ter a liberdade política, liberdade jurídica, sim, então, mas você vai ter que ter um autocontrole religioso. Então, tudo nesse mundo aqui é relativo e é feito da acomodação entre necessidades antagônicas, né?